Essa fala minha, essa conversa que a gente vai ter agora, esse diálogo, ele já é uma coisa que tem um campo para lá de preparado pelo Kleber ontem. Então, não sei se muita coisa talvez eu repita, que vocês já viram ontem, mas que vale a pena. O Roden, ele, nos livros dele, ele dá umas repetidas assim, uma, duas, três vezes assim, e é uma forma da gente pegar e fazer um pouquinho a memorização no bom sentido, não no mau sentido. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da cristologia. Essa cristologia que as pessoas tanto falam, é uma parte da teologia cristã que estuda Jesus. Na verdade, essa é uma concepção que você vai achar nos livros de teologia, etc., mas no caso do Roden, ela é um pouquinho mais ampla. Não é bem a cristologia que vai estudar Jesus só. Ela vai estudar Jesus, talvez, sobre um aspecto mais amplo, que a gente pode falar da questão do Jesus crístico. Saber da sua natureza, da relação humana, o papel da redenção, que ontem foi muito bem colocado, etc. E a primeira coisa que aparece é essa diferença entre cristianismo e cristicidade. O Roden tem uma posição fundamental, que ele acha que o Cristo ele não pode ser abarcado ou dominado por qualquer organização religiosa. Ele não está falando que as organizações religiosas não trabalhem com o Cristo. Ele fala assim, nenhuma delas tem o monopólio do Cristo. E que, na verdade, qualquer instituição que fale, olha, eu tenho o monopólio da verdade sobre o Cristo, essa organização, a priori, ela tem uma concepção degradada. E que, para isso, ele fala que toda organização que se propõe a dominar o Cristo, ela não é uma organização crística. Então, ele acha que, antes de mais nada, a organização, está aí a organização social, as igrejas, né? Mas, fundamentalmente, a visão crística dele pressupõe uma experiência individual. Ou seja, o indivíduo, ele com ele mesmo, é que vai ter essa experiência crística. E nesse sentido que ele dá a perspectiva dele de reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. Ele não está lá, não está cá, ou talvez esteja em todo lugar, né? Isso daí são várias coisas que colocar, mas fundamentalmente importante é que ele está dentro de nós. Isso daí nós vamos unir com aquele comecinho que nós falamos da questão da manifestação da fonte em todos nós. Então, a mística é uma experiência estritamente individual. Vocês sabem que dentro da perspectiva religiosa e da própria teologia, você tem aquilo que a gente chama mística. Mística é o campo da experiência religiosa. E o que acontece? Muitas religiões, elas tentaram organizar essa mística. A mística, se você for pegar os mais variados santos, né? Desde a época do cristianismo primitivo para cá, São Dionísio Areopagita, São Gregório Palamas, São Bernardo, São Francisco, todos eles tiveram um pensamento intuitivo. Quando o Papa chegou e propôs a ordenação de São Francisco falou, não, eu não preciso me ordenar, eu já sou sacerdote de Deus. Isso foi uma questão historicamente comprovada e que, na verdade, o que ele tinha? Ele tinha a experiência mística dele. Era uma experiência mística que ele tinha que lhe bastava. E, na verdade, essa experiência mística, ela pressupõe a verticalidade, que é o contato na vertical com o todo, com o divino, com o Logos. E que, por tabela, se bem feito, acaba se descobrindo, ou se fazendo, ou se transformando numa horizontalidade social até. Aquilo que ele chama de desdobramento ou transbordamento, que vai da experiência vertical e depois passa para a experiência horizontal. O Roden considera, às vezes as pessoas caem na esparrela de achar que o Roden não dá importância a essa experiência horizontal, que é a experiência ética, a experiência da transformação, etc. Não, ele dá muita importância a isso sim. Só que ele diz que isso daí não vale nada se não tiver experiência vertical. Só esse detalhe.
E aí vem Constantino. Constantino, lá pelos 340, 300 e pouco, ele faz o Edito de Milão, que faz com que justamente aqueles 3 primeiros séculos de uma cristandade muito autêntica, ela seja codificada. E acaba virando um cristianismo mais eclesial, que o Roden chama. Esse cristianismo eclesial, ele nesse momento agora, é a Igreja Católica. Mas é a Igreja Católica integrada com a Igreja Ortodoxa. Vocês se lembram que a ortodoxia ela se separa da Igreja Católica em 1054, quando tem o cisma do Oriente. Até aqui, ele praticamente é isso. E o Roden, nesse ponto, ele é muito, muito, muito radical. Ele fala assim, a única chance de cristificar a humanidade é voltarmos à cristicidade da mensagem real do cristianismo. Porque, segundo o Tertuliano, toda a alma humana é crística pela sua própria natureza. O que ele está falando aí é uma coisa radical. Nós somos crísticos. Nós temos esse nosso elan, essa nossa volta para o divino, essa nossa volta para o todo, para a fonte. Então, o que aconteceu? Quando a gente se perde um pouco nos rituais, um pouco nas organizações sociais, essa coisa toda, ele acha que isso fica mitigado. E aí, uma coisa que ontem eu achei que o Kleber colocou de uma forma muito apropriada, foi exatamente o mistério da fascinação do Cristo. Por que o Cristo é tão fascinante, né? Porque o homem, naturalmente, ele é crístico. O homem, ele é aquele cara que sempre procura contactar o seu Cristo interno. Ele está sempre à procura disso daí. Ele tem, na verdade, essa sensibilidade para se buscar isso daí. E aí vem a pergunta ontem que o Kleber colocou bem, o que é o Cristo? Ele, na verdade, você tem várias colocações, né? Jesus não aceita a classificação de ser filho de Davi, porque de fato o Cristo não é filho de Davi. Ele é um pouquinho mais que o filho de Davi. No 4º evangelho, ele fala, no princípio era o Logos, e o Logos estava em Deus, e o Logos era Deus. E aí, ajudando um pouquinho com o Heráclito, indo um pouquinho lá para a Grécia dos pré-socráticos, a gente fala que Logos era o Espírito de Deus manifestado no universo. Logos é o Espírito de Deus manifestado no universo. Então, a gente já começa a delinear aí a figura do Cristo. Então, segundo o Roden, Logos, Verbo e Cristo são idênticos. E eles designam a atuação da divindade universal, a divindade criadora universal que está acima. Cristo é Deus, mas não é a divindade. A divindade está lá, Cristo é Deus, e Deus, ele já é uma manifestação dessa divindade. E os homens são manifestações individuais da divindade. Aí vem a frase do Evangelho onde Cristo fala textualmente, vós sois deuses. Que é uma coisa que para nós a gente considera isso muito irrelevante e passa, porque fala assim, né? Muitas vezes eu me lembro quando a gente ia na igreja, quando era pequenininho, falava assim, pô, no Evangelho aí estão falando, vós sois deuses, mas será que o cara que está falando isso daí sabe com quem está falando? É uma coisa meio assim, né? Eu falo, mas como eu sou Deus? Acho que isso daí é meio... A gente acha que é figura de retórica. Não, não é figura de retórica. Isso é claro, está no Evangelho, textualmente, e a interpretação é literal aí. E o Cristo é anterior à criação do mundo material. Ele é o primogênito, ontem, como o Kleber colocou bem, filho unigênito e primogênito. Ele não é criatura humana, criatura, mas a mais antiga individualidade cósmica que antes do princípio do mundo emanou da divindade universal. Divindade universal, o Cristo, nós. Basicamente isso. A filosofia oriental, aí nesse ponto o Roden ele coloca muito, eu falei para vocês que ele vai muito ao Ramana, Maharshi, ao Advaita, essa coisa toda. Aqui, por exemplo, ele vai, aqui exatamente que ele se cinge, né? Ele coloca que você tem a divindade universal na Índia, você vai ter o Brahman, que é a divindade universal, e o Brahma, que é o Criador, que é essa manifestação principal, a primeira, vamos dizer assim, individuação da divindade.
o Brahma seria igual ao Deus, Cristo, Logos e Verbo. A divindade, o infinito, o absoluto, não é o objeto do nosso conhecimento. Tudo que sabemos refere-se ao relativo. Por que ele fala isso daí? A minha pergunta que eu coloco para vocês: a divindade, Deus, sendo infinito, naquilo que ele tem de infinito, ele pode ser conhecido por seres finitos como a gente? É possível o finito conhecer o infinito? Isso é uma coisa que eu gostaria de talvez discutir com vocês mais lá para frente, um pouquinho no final, se der tempo de dialogar. Tudo se trata disso, porque na verdade é um pouquinho difícil, né? O finito conhecer o infinito. E aí que vem aquilo que um pouquinho que o Kleber colocou de uma forma inclusive mais fácil, que foi essa coisa da antidromia paradoxal dos avatares. O avatar é aquele que é descido, esse é o termo. Quando você fala, olha, veio um avatar para o mundo, tal, aquele ser que foi descido, uma entidade elevada, de grande evolução, que resolveu descer ao mundo do sofrimento, ao mundo da luta, do cotidiano, para quê? Para ele ter uma evolução. O objetivo do avatar é vir para o mundo para ele evoluir. Então, ele na verdade é uma cadeia, aí que o Roden coloca pela primeira vez a questão da autorrealização. O avatar, ele desce para que tenha uma ele exige essa evolução para ter uma autorrealização. E nesse sentido, aqui que fica o cerne da questão. Todos os avatares sabem que não há evolução sem resistência, sem luta, sem sofrimento. Ele procura então vir para o mundo, ele vai procurar essa luta, esse sofrimento, para ele se tornar ainda maior. Esse é o avatar. Então o avatar, quando ele desce para ficar melhor, para evoluir, e para isso ele usa o sofrimento. Daí vocês começam a entender porque que Jesus sofreu. Desejo de evolução do avatar. Pode parecer um egoísmo, mas não é o egoísmo. É um desejo de uma revolução, de uma realização superior. E a autorrealização é santidade, é autoafirmação, é amor divino na criatura evoluível. Então, quando você preconiza que você tem que ter autoconhecimento e autorrealização, isso não é egoísmo, não. Isso é uma questão que é quase que a tendência natural das criaturas de pegar e de procurar essa autorrealização, esse autoconhecimento. Isso já vem lá de Sócrates, dos pré-socráticos também. E por amor, ele fala, é um ato de auto-amor que visa a evolução. Então ele fala, não é egoísmo por causa disso que eu acabei de falar para vocês. Você tem um imperativo cósmico e divino que fala, sede perfeitos como é o vosso Pai. Isso está nos evangelhos claramente. Sedes perfeitos como é o vosso Pai. Então, na verdade, esse auto-amor dele que ele chama, o auto-amor do avatar, é também um halo-amor. Na medida que a gente pega, se aperfeiçoa, os seres inferiores se beneficiam com aquela pessoa que está se aperfeiçoando. E isso se dá não só no nível do avatar, nós também. As pessoas até hoje falam assim, nossa, nós precisamos melhorar o mundo e tal, e o cara lá fica, às vezes, numa atitude de meditação, numa atitude completamente inócua tal. Às vezes não. Às vezes o cara vai meditar para fugir, mas muitas vezes o cara medita, por quê? Para autoaperfeiçoamento e para trazer a esse mundo um outro tipo de espiritualidade, um outro tipo de convivência, um outro tipo de energia, muito mais que impregne nas pessoas, que não precisa ser a energia discurtível da linguagem, essa coisa toda, mas uma energia outra. E aí, quanto mais o avatar se autoplenifica, tanto mais a sua plenitude transborda em benefício dos outros seres. O Pai não, o Pai é a divindade. Isso. Pai, Brahman, divindade. O que Paulo de Tarso pensava do Cristo? Então, ele fala aqui, isso daí, se vocês forem ver nas epístolas de Paulo, eles falam que ele introduziu no cristianismo um Jesus um pouco diferente dos evangelhos. Não é verdade, mas também é um pouco de verdade, sim. Porque ele foca mais no Cristo Rei, imortal dos séculos, do que em Jesus propriamente dito.
Paulo fundamenta-se sempre na sua, vamos dizer assim, nas suas palavras, nesse Cristo. E aí ele muitas vezes falava, né, ele se gloria de ser apóstolo, não do Jesus carnal, mas do Cristo imortal. E a realidade, o Paulo canta o Cristo cósmico, que esteja na glória de Deus, e que não julgou dever aferrar-se a essa divina igualdade, mas esvaziou-se dos esplendores divinos e revestiu-se da natureza humana, tornando-se homem, servo, vítima, crucificado. Que é aquilo que nós vimos ontem. Na verdade, você imagine um homem com aquela plenitude, com aquela base que ele tinha. De repente, ele é açoitado, ele é aviltado. Aquilo que o Kleber colocou bem ontem, ele sangrou. Por que isso? É uma coisa à toa? É uma idiotice isso? É uma, como ele chamaria hoje, como é que os freudianos chamam de autoflagelação, como é que é? Então é uma coisa que não é bem isso. E aí, normalmente o que acontece? Aí dentro da teologia dogmática, eles não admitem uma evolução no Cristo, porque eles identificam o Cristo com a própria divindade. O que eu estou falando aqui, pessoal, é uma coisa que é uma discrepância de entendimentos. Voltando, o Cristo é Deus, ele está abaixo da divindade. Os teólogos consideram Cristo a própria divindade, o ser maior. É isso que tem a discrepância desse entendimento do Roden com os teólogos. E aí, quando ele fala, que o Paulo fala que Cristo é o primogênito de todas as criaturas, se ele é primogênito das criaturas, então é possível a evolução. Por quê? Porque no mundo manifesto, sempre é possível evoluir. Vocês se lembram, assim, filosoficamente, é uma figura de metafísica um pouco difícil. Você tem a essência lá, a fonte. A fonte, ela não evolui, ela é. Aqui embaixo, você tem a manifestação da qual o Cristo cósmico é a maior manifestação. Mas ele é uma manifestação. Então, nesse sentido, ele pode evoluir. E a linha de pensamento do Roden é nesse sentido. Ele sendo o primogênito de todas as criaturas, isso está em Paulo, hein? Não é, aí o Roden não está inventando nada. Se ele é o primogênito de todas as criaturas, então nesse caso especificamente, é possível uma evolução. Daí, sendo um avatar, é possível uma evolução, ele desce para sofrer, para evoluir. Então, a plenitude é, para Paulo, a divindade em oposição à vacuidade. Nós temos a plenitude, que é o máximo, e a vacuidade. Para Paulo, que Cristo é a primeira e mais perfeita emanação da divindade, antes de qualquer criatura. É assim que Paulo coloca a figura do Cristo. Unigênito do Pai. João fala, aí já não é mais Paulo. Um fala que é primogênito, outro fala que é unigênito. É a criação única da divindade, unigênito. O único teogênico, ao passo que nós somos cristogênicos, criados pelo Cristo. Por ele foram feitas todas as coisas e nada do que foi feito sem ele. Então, na verdade, ele é primogênito, a primeira das criaturas, e ele é unigênito, porque é a criação única da divindade. Única. Isso tem implicações muito grandes. Entre as discrepâncias entre as religiões, nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso agora. Então, Paulo e João, fazendo um resumo, Cristo é Deus, mas não é a divindade que eles chamam de Pai. Está no Cristo e no qual Cristo está. Veja bem, eu sou uno com o Pai. O Pai é maior do que eu. Isso está no Evangelho. Dito palavras de Cristo, Jesus. O Cristo cósmico, no princípio era o Logos, e o Logos estava em Deus, e o Logos era Deus, pré-humano. E o Jesus foi cosmificado pelo Cristo pós-humano. E aí vem aquilo que ontem o Kleber colocou muito bem, inclusive os aforismos 17 e 18, que é a questão do quinto evangelho. Aliás, eu vou dizer para vocês, na medida que vocês forem evoluindo no estudo do Roden, esse livro é praticamente, eu diria quase que um desfecho
da obra do Roden no sentido esotérico da palavra. Porque esse quinto evangelho, ele historicamente é de uma importância fundamental, pessoal. Ele é uma coisa... Porque vocês sabem que se acusa muito o cristianismo, às vezes até indevidamente, de que os evangelhos foram deturpados. O próprio Roden, ele fala muitas vezes, olha, você tem uma tradução aqui da Vulgata, que é assim, mas no grego, que foi feita a primeira lá, ou no copta, ou em outros, você tem uma outra escrita. Então pode eventuar não exatamente uma deturpação, mas diferença de entendimentos. O que acontece com esse evangelho? Esse quinto evangelho foi descoberto na década de 40, na sua integridade, na sua total integridade. Ou seja, esse evangelho está sendo traduzido. Só eu, por exemplo, tenho 8 autores falando sobre esse evangelho. Vai desde o Leloup, vai o Roden, vai o Miller. Tem uma série de autores que trabalham o evangelho com algumas traduções, que eles podem se dizem que foi essa ou aquela, e dando as suas interpretações. Ou seja, aqui me parece que você tem muito viva a palavra de Jesus, muito viva aqui. Eu acho que é um resgate fundamental para a gente aprender isso aí. Mesmo que vocês não leiam agora, comprem esse livro, que esse livro aqui para mim é fundamental. Eles são aforismos místicos, que não podem ser analisados intelectualmente, mas somente intuídos espiritualmente. Só uma curiosidade, lá no nosso grupo, no meio das discussões do evangelho, do quinto evangelho, a gente briga muito, né? A gente gosta de brigar. Surgiu uma coisa, que Jesus veio ao mundo, mas ele era um ser superior, porque ele não veio de mulher e veio de homem. Então aí saiu o maior quebra-pau da paróquia lá, falou, meu Deus do céu, mas como é que pode uma coisa? Eu até fiquei meio sem graça, né? Porque a gente combate um pouco o nosso próprio machismo, né? Então fala, meu Deus do céu, mas como é que pode falar uma coisa dessa e um Jesus falar uma coisa dessa? Ocorre que, e tem um estudo do Miller, principalmente, muito interessante, e do próprio Roden, que dizia o seguinte, o que está se falando aí não é o homem macho, que naquela época, na tradição judaica, você tinha o homem como ser universal. Então, o que ele está falando é o seguinte, que Jesus veio, não daquilo que nós falamos, naquela hora que eu estava falando para você, ele veio de uma fecundação superior, de um ser superior, que para eles designavam com a palavra homem, mas não é que é o homem macho, entendeu? Mas até a gente chegar nisso daí, teve quebra-pau homérico, tal, umas 2 ou 3 sessões, as meninas muito revoltadas, tal, a gente fica, e com razão, né? Então, o evangelho ele é muito complexo. Se a gente for lendo o dito cujo naquela base assim, primeira coisa, você não vai entender muita coisa. Segunda coisa é que você pega e vai falar, pô, mas como é que ele pode falar uma coisa dessa, né? Então, esse quinto evangelho ele é muito importante nesses aforismos, porque ele traz um sentido esotérico da palavra. E aí, nós acabamos voltando na questão do silêncio. Quando você fala, o silêncio, ele é muito bem colocado no quinto evangelho. O silêncio, na verdade, acaba sendo fundamental em todas as tradições. Se você vai num texto Zen, do século XII, XIII, ele vai falar assim, o silêncio é fundamental para você se encontrar. Se você falar nas técnicas de meditação difundidas aí hoje no hinduísmo e outros lugares, o silêncio é fundamental. Quando as religiões todas se uniram com o Dalai Lama para fazer meditação, o tema era o silêncio lá em Assis. O silêncio é tudo. Então, as grandes verdades só podem, segundo Roden, ser percebidas em total silêncio. Quem quer saber realmente o que Cristo é, deve calar-se. Em tão profundo silêncio receptivo que a cosmoplenitude possa plenificar a sua ego-vacuidade. O que é cosmoplenitude? Se você é aquele cara, acho que todos nós aqui, a gente que gosta de estudar, gosta de ler, gosta de encher a cabeça. Né? Enche a cabeça e tal. Até que você descobre um certo tempo que você fala, meu Deus do céu, eu estou com ego-plenitude e eu não tenho a cosmovacuidade. Isso o Tao Te Ching fala muito bem, né? Alguém aqui leu e falou sobre ele, que eu gostei muito da fala, que o Tao fala uma coisa assim, como é que você chega e deixa entrar aquilo que tem que entrar se a sua cabeça está cheia? O raciocínio é muito esse.
você está cheio de ego, plenitude, ego, e o cosmo não entra em você, nem a pau. Né? Você está preocupado com as implicações socioeconômicas, fazer análise e tal, não sei o que lá. Tem que fazer, mas põe isso no seu lugar. Aquilo que muitas pessoas falam, a gente não é contra o ego, mas o ego tem que ir para o seu lugar. O ego, ele simplesmente é acessório. O Bhagavad Gita fala muito bem isso daí. O ego, ele é interessante, mas como servo, não como o cara que põe o cabresto na gente. Então ele fala assim, o que há de mais estranho nessa passagem são as palavras que Jesus disse a Tomé: eu não sou teu mestre, porque já ultrapassaste o Jesus humano e entraste na visão do Cristo divino. Bebeste do cálice da sabedoria suprema e por isto preferiste calar-te. Lembra, né, que Tomé, quando voltou, depois de estar com Jesus, ele voltou e ficou calado. Como é que ele pode expressar em palavras aquilo que ele viu? Então, a importância do silêncio no quinto evangelho é uma coisa impressionante, como isso, na verdade, é uma coisa que a gente vem descobrir depois. Né? Quando o pessoal usa esse monte de técnica de meditação, essa coisa toda, é para atingir o silêncio. A cabeça nossa está barulhenta, nós estamos faladores. Nós somos aquilo que o Krishnamurti fala, nós somos tagarelas mentais. A gente pode ser muito tagarela, mas a nossa cabeça está lá. Né? Então, o que vos parece do Cristo? Aliás, eu queria sugerir para vocês uma coisa fundamental. Para quem entra na cristologia, que é a parte mais interessante da parte do Roden, existe um livro introdutório chamado O que vos parece do Cristo. Esse livro, ele é fundamental e é muito inteligível. Quem quiser começar a ler, não precisa ter essa coisa preambular que eu falei para vocês. É um livro muito interessante, muito tranquilo para ler. Então, ele fala: o que vos parece do Cristo? Esta revelação anônima e inefável que o mestre fez a Tomé é um dos pontos culminantes do Evangelho. O que vos parece do Cristo? Silêncio. Você esperar que eu fosse falar o que vos parece do Cristo, eu não posso falar nada também. Mas não porque eu tenha grandes intuições, porque eu realmente acho que eu sou ignorante. Mas no caso do Tomé, Tomé sabia. Ele sabia o que Cristo parecia para ele, só que não sabia colocar em palavras isso. Cristo, o primogênito de todas as criaturas. Aí a gente vai falar aquela coisa que a gente já falou, né, que ele é o primogênito, unigênito, e aqui que é interessante, que eu volto a falar isso daqui. O Cristo nega explicitamente a sua identidade com o Pai, com a divindade. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Mas o Pai é maior do que eu. Isso está nos evangelhos, pessoal. Uma coisa que está clara. Isso daí para a gente, ainda que a gente faça uma análise meramente mental, aí está bem claro o que ele quer dizer, a diferença entre ele e o Pai. E essa palavra, e essa frase toda aí, ela é fundamental para a gente entender toda a metafísica do Roden. O Roden baseia toda a metafísica dele nisso daí. Meio acachapante isso. Talvez seja uma novidade para a gente, mas é assim que ele vê. E aí ele coloca: qual a dificuldade que os teólogos têm? A dificuldade dos teólogos nasce do fato de eles professarem o monoteísmo mosaico, ao passo que Jesus fala em termos de monismo cósmico. No monismo não há cabimento para uma divindade pessoal, porque toda personalidade é necessariamente finita, ao passo que a divindade é infinita e pessoal. Aquele ser pessoal, aquele ser, se ele é pessoal, ele é finito, não é isso? Todos nós somos finitos. Por mais que eu seja um iluminado, um avatar, eu sou pessoal. O que as religiões abrânicas, elas se baseiam muitas vezes, não as religiões abrânicas, mas alguns teólogos, nessa questão do Deus pessoal. Se o Deus é pessoal, ele é finito. E aí, o que o Roden fala? A divindade, ela é infinita e pessoal. E se é infinita, ela está além de qualquer personalidade. Um Deus pessoal, para o Roden, não pode ser a divindade infinita. Ou seja, a divindade infinita, a fonte, Brahman, não é uma pessoa. Para o Roden, eu estou falando do Roden aqui. Não estou defendendo e nem atacando o Roden. E aí vem aquela distinção entre Deus e divindade, que nós já vimos aqui agora há pouco. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso.
Podemos dizer que o Cristo, o Verbo, o Logos, era filho da divindade? Aí a gente vai tratando justamente dessa cristologia. Quem era o Cristo? A palavra filho, no sentido comum, supõe um pai e uma mãe. Não é isso? Ninguém é filho só de um pai ou só de uma mãe, que tem a bipolaridade da natureza. Mas a divindade não há pai nem mãe, nem doador nem receptora, nem positivo nem negativo. Quando o uno da essência, divindade, se manifesta no verso da existência, a divindade, o único, está se manifestando no verso, nos diversos, todos nós, da existência, nessa emanação. Isso é uma manifestação parcial, finita da divindade. A gente não tem o tamanho da divindade, a gente tem uma limitação. Nós somos todos limitados, nós somos todos finitos. Se dermos ao uno da divindade o nome de essência, então o verso da criaturidade que somos nós é uma existência. Lá a essência, ele é. No diverso nós somos criaturas, nós temos uma existência. Existência, jogado para fora, emanado da divindade. Então, na verdade, o Cristo cósmico, que fala o quarto evangelho, é a primeira e mais perfeita emanação da divindade. Ele já é existência, é a mais perfeita, é aquele avatar. Isso que eu gostaria que vocês ficassem claro, bem para vocês, que você tem a essência, depois tem a manifestação, a existência, diversidade, mas nessa diversidade, o Deus não é uma diversidade comum, ele é o primogênito, o unigênito. A mais perfeita existência que tem. Aí que vem a questão básica da fala do Holden, que é a fala que causa mais problema e que teve problemas, inclusive, com a própria Igreja Católica. Isso, todavia, não significa que o Cristo seja infinitamente e absolutamente perfeito. Porque nenhuma existência pode ser de absoluta perfeição. Então, lembre-se que a gente colocou. A divindade expeliu, teve a existência. Essa primeira existência saiu um Cristo maravilhoso, um avatar. Mas ele é existência. Se ele é existência, ele não pode ser perfeito como a divindade, não é? Porque se ele é perfeito, então ele é divindade. Aí no caso, não. Aí ele está colocando como sendo uma criatura de existência. Então, tem a essência lá, ele já é existência. Então ele diz o seguinte, que Cristo não pode ser totalmente perfeito como a essência. Quando Paulo diz que o Cristo é o primogênito de todas as criaturas, supõe ele que o Cristo seja criatura e não criador. E toda criatura é evolvível. Então, nesse caso, o Cristo teria vindo para cá para evoluir, ele é evolvível. Ele é o avatar que vai evoluir. O interessante do Holden, eu não estou defendendo o Holden nisso daqui, até porque é uma sacação que ele teve muito interessante, assim, que pode ser discutida. Mas ele está usando as palavras de Paulo. Ele não está se baseando em ideias que ele construiu. Isso ele está falando de Paulo. E aí aquela coisa que eu falei para vocês, né, o criar, que ele aparece sempre aí nos livros, né, é a manifestação parcial da essência, em forma de existência. Eu posso, entre uma existência e outra, eu crio, por exemplo, uma cadeira, etc. Eu estou criando, mas a essência, quando se manifesta, ela cria. Então, a diferença entre criar e criar é a fonte. A fonte, a existência, cria. Nós, aqui no mundo da existência, nós criamos. E aí vem uma figura que ele fala, né? A criação é uma espécie de brinquedo que a essência infinita faz com as existências finitas. A criação é um ato livre da divindade. Mas na divindade, livre e necessário, não são atos contrários, e sim complementares, de maneira que podemos dizer que a divindade cria livremente e necessariamente as criaturas. Por que ela cria livremente? Porque ela cria quando ela quer. Mas, ao mesmo tempo, para ela própria se manifestar, ela tem necessariamente que criar. Então tem essa antinomia, né? Você necessariamente ela cria, mas ela, na verdade, tem liberdade para criar na medida que ela deseja ou não. E aí termina que Cristo é a mais perfeita emanação da divindade e o mundo material acaba sendo uma criação de Cristo. E também esta criação se acha em permanente estado de evolução.
Basicamente isso. E aí, o confronto entre Jesus e Cristo, onde o Kleber colocou bem isso também, embora o Cristo e Jesus estejam inseparavelmente unidos para sempre, não é lógico simplesmente identificar Jesus com Cristo. A essência una revelada em existências várias do Cristo cósmico humano e do Jesus cosmificado. Jesus é cosmificado pelo Cristo cósmico. Depois, é como eles falam assim, né? Eles são inseparavelmente unidos, sem sombra de dúvida. João, né? Palavra de João. Por ele foram feitas todas as coisas e sem ele nada foi feito do que feito foi. Ou seja, Cristo é o Criador do universo. Eu tenho uma dúvida aí, talvez até o Kleber que tenha se aprofundado nesse assunto possa me ajudar. Eu tenho uma dificuldade com esse raciocínio do Roden que eu vou colocar para vocês. Porque, na verdade, você tem a criação pela essência do Cristo. E o Cristo criando a criação. A gente precisaria discutir isso daí, se isso é... Como é que fica? Se isso não cria uma antinomia depois aí que a gente acaba não entendendo. E aí vem uma coisa que eu coloquei para vocês logo do começo que eu gostaria de falar agora. A divindade transcendente no seu ser não é objeto do nosso conhecer. O uno da divindade universal, abstrata como ser, revela-se pelo Deus concreto do agir. E assim é por nós cognoscível. A divindade é infinita. Eu posso, sendo finito, conhecer a divindade? Não é objeto do nosso conhecer. Não é objeto. Eu não consigo, pelo meu raciocínio analítico, pelo meu conhecimento, conhecer a divindade de forma alguma. Mas, segundo o Roden, eu posso me aproximar disso, de uma forma ou de outra. Aproximação, sim. Contato, sim. Aquela cosmificação, plena cosmificação, me permite ter uma curta visão da divindade, por exemplo, do Deus. Mas a gente não consegue conhecer a divindade de jeito maneira. Aqui ele fala da criação da evolução, criaturas estavam criadores, isso nós já vimos também. E a questão do Cristo interno. O Cristo interno é basicamente o cerne da teoria do Roden. Ele vai trabalhar muito bem. Ele fala, Jesus afirma que a presença de Deus é uma realidade em todo o ser humano. Ele não está jogando isso à toa. Ele está falando baseado no que diz o Evangelho. O Pai está em mim. O Pai também está em vós. Textual isso. Mas a consciência e a atuação do Espírito Divino varia de pessoa para pessoa. A presença de Deus é a mesma em todo homem. Mas o homem, o que distingue um homem do outro, mesmo Deus estando na gente? É a consciência desse Deus. Então, por exemplo, o que é consciência? Consciência é na medida que o meu ego, segundo Roden, diminui e eu vou tendo uma cosmoplenificação. A consciência para ele é isso. Nós somos todos iguais, nós temos a essência divina na gente, sem dúvida que temos. Entendeu? Só que, para que serve isso? Para o Roden, a gente está aqui na Terra para trabalhar essa conscientização. Ter a consciência dessa vivência, dessa presença divina. E como se faz isso? Através da cosmoplenificação e da ego-vacuidade. Então, temos essa presença objetiva, mas o homem, a despeito dessa presença, ele tem que pegar e se mexer. E tem que trabalhar justamente isso daí. E aí, vem outro tema polêmico pra caramba. Eu acho que todo mundo tem medo de sofrer aqui, né? Eu, por exemplo, sou um medrosão. E a gente pega, vê espiritualidade e sofrimento. Segundo ele, a espiritualidade não preserva o homem do sofrimento. E muitas vezes, segundo Roden, o sofrimento é que nos torna mais evoluído. Porque, segundo ele, usando a mesma lei do Avatar, que não há evolução sem resistência e sofrimento, para nós é a mesma coisa. Vocês sabem que essa colocação do Roden, ela é uma... A gente vê que na maioria das religiões elas contemplam isso, mas não são todas as religiões que aceitam isso com o sofrimento como uma coisa necessária para a evolução. Esse é um pensamento do Roden especificamente. E como é que se dá a cristificação do homem? É o despertamento, essa vivência. Eu sou a luz do mundo
e vós sois a luz do mundo. Então, veja essa identidade que existe entre nós e o Cristo, Jesus, e em outros homens. Esse Cristo, ele está em Jesus e nos outros homens também. Nós também somos pessoas que, pela conscientização, a gente consegue se cristificar. Aí começam aquelas perguntas: é Cristo a segunda pessoa da Trindade? Aí dentro da cristologia, né? Em Deus, aí que vem a coisa. Em Deus não há pessoa nenhuma, nem duas ou três pessoas. A ideia de pessoa, persona, é invólucro, é máscara. Então, na verdade, o Roden contesta um pouco essa questão da Trindade. E ele fala que a filosofia platônica, a filosofia intuitiva, que foi aquela que teve proeminência nos primeiros séculos, ela partia de uma coisa um pouco diferente do aristotélico tomismo, que era mais analítico e que foi depois difundido por Tomás de Aquino e que faz com que os fundamentos sejam outros, tenham mudado, né? E pela ação da teologia, ela não admite esse monismo impessoal e colocou o monoteísmo. Aí que a gente entra na questão do monismo. O monismo é essa coisa da manifestação. Vocês sabem que o monismo ele parte da seguinte forma: você tem a transcendência e tem a imanência. Você tem a divindade. A divindade não é transcendente a todos nós. Ela é muito mais que a gente, não é isso? Mas ela não se manifesta na gente, então tem uma imanência. O monismo é isso, basicamente. Que as religiões normalmente acabaram não indo para isso. As religiões, elas partem do seguinte pressuposto: você tem um Deus pessoal, e esse Deus pessoal é maior e ponto. Ele não está dentro da gente. Ele é um Deus onde você tem praticamente duas realidades que elas seriam, nesse caso, paralelas. Elas não têm essa permeabilidade da divindade na gente. Daí não seria pela teologia normal se falar em Cristo interno, por exemplo. São diferenças de posição que são ambas sustentáveis. Aí você, que vai ver uma e vai ver outra, vai ver aquela que você sente que é a mais correta. Porque, na verdade, nós fomos plasmados no aristotelismo tomismo, que fala exatamente desse Deus separado e que vai encontrar todos aqui como seres diferentes daquela coisa, totalmente diferentes daquela imanência. Não há imanência. Então, o problema que o Roden vai falar, o monoteísmo acaba sendo um pouco incompatível com essa mensagem. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O Pai também está em vós e vós estás no Pai. Vós sois deuses. Isso só é possível compreender pelo monismo. Então, nesse ponto que eu acho que o monismo, na minha opinião, sem querer tomar partido muito claramente, mas eu acho que o Roden aqui está correto. Por essas frases você vê claramente que nós somos permeáveis ou permeados pela divindade. Então, a conclusão que a gente tem: o que vos parece do Cristo? O Cristo não é a segunda pessoa da Trindade, e na linha da filosofia oriental, ela tem as três pessoas também: Brahma, Vishnu e Shiva, que também tem, que são, na verdade, eles não são indivíduos, mas são funções da divindade, e que para nós também teria mais ou menos essa essência una também. Aí é aquela história, né? Porque o Cristo, voltando à nossa pergunta inicial, que é esse Cristo da cristologia, por que o Cristo cósmico, o Logos, o Verbo, se transformou em pessoa humana? Por que ele se transformou em pessoa humana? A resposta dos teólogos é para salvar a humanidade. Lembra que ontem o Kleber colocou isso? Veio para nos salvar. Resposta da antidromia dos avatares: não para redimir os outros, mas para realizar a sua própria evolução interior. Isso é o Evangelho que está falando. Eu vim para a glória do Pai. E aí, nesse caso, tudo aquilo, não vou me estender muito, porque os sofrimentos de Jesus, eles só são inteligíveis essa luz da antidromia. Por que Jesus veio para sofrer essa coisa toda? O Cristo veio para fazer isso, veio para sofrer mesmo, para ele evoluir. É uma missão mesmo divina, e ele chega, quando ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Ele chegou naquele fundo do poço, né, que ontem o Kleber viu bem a questão do sangramento,
do achincalhamento, cuspiu, lá ele se despiu praticamente de toda a função egóica. Acabou o ego, totalmente ego esvaziado para fazer esse tipo de evolução. Aí as pessoas falam, foi Jesus um libertador? Do ponto de vista até pode ser um libertador, mas que ele fala que a liberdade vai ser obtida quando a gente conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, a gente vai ter a libertação individual, que é uma coisa que ele chama de autolibertação, não é uma alolibertação. Alolibertação é quando o outro me liberta. E ele, na posição do Roden, ele não aceita isso, essa forma de uma libertação por outra pessoa. Vimos que a liberdade, ela tem muito a ver com verdade e felicidade, é uma trilogia totalmente ao cerne da mensagem do Cristo à humanidade, que envolve autoconhecimento, que envolve esse autoconhecimento com vistas a uma autorrealização, que nós vamos falar no finalzinho sobre isso. Aquilo que também ontem o Kleber falou sobre se é o Cristo nosso Redentor, ele é Redentor sobre um aspecto, mas sobre outro aspecto, não. Então, o Redentor, ele acaba nos mostrando algumas setas, mas ele não vem necessariamente para aquele, como ele fala assim, né? A humanidade toda é pecadora desde o nascimento. Você se lembra que aquilo que nós falamos do pecado original. Que existe esse pecado original e que, na verdade, o homem é sempre um devedor. Nesse caso, não sei se vocês estão lembrados, foi escolhido Jesus para pagar pelos nossos pecados. Isso é uma coisa que não tem muita razão na lógica também. É uma coisa um pouco fora isso daí, que não tem... Como é que uma pessoa pode pegar, ser escolhida e pagar pelos pecados das pessoas que já vêm com pecado? Fere um pouquinho a lógica, mas enfim, é essa posição. E aí ele coloca, é revoltante admitir que Deus tem exigido de um único homem inocente o pagamento pelos delitos dos culpados. Isso é nosso Redentor, mas em outro sentido. Ele é Redentor na medida em que ele traz, ele demonstra para nós que existe um eu crístico, que existe uma verdade, que essa verdade nós devemos conhecê-la e nos libertar. E a Cristo Redenção é uma alo-redenção. A dele, não. É uma auto-redenção onde nós temos essa função. Aí depois fala do bode expiatório. Na verdade, a ideia de Jesus ser o Cordeiro de Deus que vai ser imolado para os nossos pecados tem um pouco a ver com o tal do bode expiatório que vem do judaísmo. E aí, ele fala assim, enquanto o ego pecador não se conscientizar desse eu crístico, ele vai continuar pecador. Então, eu não posso pegar um terceiro vir e me salvar e deixar de ser pecador enquanto eu não fizer esse caminho. Eu tenho que deixar de ser pecador e despertar essa consciência. Lembra da conscientização que nós falamos? Na medida que eu vou me conscientizando, é esse um movimento de autonomia, de autolibertação. Aí, dentro da cristologia, umas coisas ontem que o Kleber acabou não colocando, porque não era muito do cerne, mas fundou Jesus uma igreja? Uma coisa que se pergunta sempre, né? Uma igreja no sentido jurídico legal, não. Mas, na verdade, o que Cristo quis mostrar é que existe o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o sentido básico, que no quinto evangelho é a igreja verdadeira e real. E aí quando a gente coloca o movimento de autoconhecimento e autorrealização, não visa outra coisa senão isso. Instituiu Jesus a Pedro como pedra fundamental da igreja? Uma coisa complicada é isso, que o Roden vai discorrer muito minuciosamente em alguns livros dele, que Pedro sequer teve qualquer ação em Roma. Na verdade, quando Pedro morreu, não existia igreja. Historicamente, é uma falácia dizer que a igreja foi constituída por Pedro. Não, isso tem uma simbologia que historicamente está provado que não foi isso daí. Porém, quando Jesus falou, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra irá erigir a minha igreja, o Roden tem um outro posicionamento. Essa pedra não é pedra Pedro, e sim sobre essa pedra é o ensinamento de Jesus, que sobre esse ensinamento iria ser erigida
a igreja. Então tem a história de Pedro é uma coisa um pouco mitológica hoje, e o Holden acaba trabalhando isso, inclusive com farta bibliografia, falando que isso realmente não faz sentido. O corpo de Jesus era material? Aí o pessoal, é uma coisa que todo mundo pergunta, ele era material e astral. E quando fala em astral, entendermos por pura energia. Ele era o Cristo, era um espírito de alta potência, e quando ele encarnou na pessoa de Jesus, revestiu-se de um corpo material, sim. Mas ele era pura potência, pura energia. Na ascensão, Jesus tornou o seu corpo permanentemente invisível, totalmente lucidificado. Jesus era um curador. Eu não sei se vocês viram agora, tem muita coisa nesse livro de autoajuda. Jesus, o maior curador que existiu, aquela coisa toda. Jesus nunca teve pretensão de curar ninguém. Ele não era um curador. Só que a pureza, a configuração dele permitia a cura. Se vocês se lembram uma vez, uma pessoa que estava, eu sempre esqueço um pouco as parábolas, mas daquela moça que estava muito mal, e pediu para ele curar, ele não quis curar, tal, mas ela tocou na veste dele e ficou curada. Então, o Holden partilha da ideia que Jesus nunca quis ser um curador, mas que ele, na verdade, pela sua plenificação crística, ele era um curador. Só a presença dele poderia curar. Isso, algumas pessoas, poxa, mas é isso daí, mas como é que fica a questão quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, como é que fica? Ele não foi um curador? Deixo essa pergunta para vocês. Mas a postura do Holden é que não. A questão do Lázaro foi uma outra questão iniciática que ele acha lá. Na verdade, as pessoas falam até que Lázaro, na verdade, não teria morrido exatamente. Ele estava num sono profundo. Algumas pessoas chegam a falar isso também. Jesus tinha irmãos? Aí é outra história também, complicadíssima. Porque uma das teses, isso não sei nem se li no Holden, mas também o Holden acaba vendo isso, é de que José era muito mais velho que Maria. E José já teria tido uma núpcias anterior com 4 ou 5 filhos. E que toda vez que o Evangelho fala em irmãos, estaria fazendo alusão a esses irmãos que Jesus teve. Mas não teriam sido irmãos com Maria. Só Maria teria tido como único filho Jesus. Essa é uma tese. E outra tese que existe é que toda vez que a Bíblia fala, o Novo Testamento fala em irmãos, são os irmãos Lucas, João e outros assim, nesse outro sentido. Mas é uma coisa que não tem muito como provar, porque o pessoal hoje fica preocupado, né? Jesus casou com Maria Madalena, não casou com Maria Madalena, essa coisa toda. São coisas assim, muito interessantes, tal, mas que para nós, o que adianta saber disso daí, né? Será que adianta alguma coisa de saber se ele era casado ou não era casado? Isso é um pouco de folclore que acaba juntando, mas que, enfim, está aí, né? Jesus era um mestre bondoso? Jesus era justo e verdadeiro. Porque o que passa, se vocês verem, aliás, a coisa maravilhosa do quinto evangelho que eu quero passar para vocês, é que essa figura do Jesus bonzinho, Jesus parece uma pessoa, as instituições colocam Jesus como uma pessoa meio melosa, né? Uma coisa meio assim. Não, ele não era assim. E no quinto evangelho, as mensagens iguaizinhas dos evangelhos são passadas de uma outra forma, que tem mais a ver quando ele entrou no templo e escorraçou todo mundo. Ele era bondoso, claro, muito bondoso, mas a questão toda não é essa. A questão, ele não tinha uma estratégia de política, vamos dizer assim, ou Jesus não era politicamente correto necessariamente, se as pessoas querem saber disso. Também é um assunto que não tem grandes interesses, né? Jesus é. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse é o grande mote de discussões entre as várias religiões, etc. Puxa vida, então, todo mundo, todas as religiões que vieram antes, quando não existia Jesus, o pessoal foi tudo para o inferno. Não, não foi. A questão toda é que a questão da identificação de Jesus com o Cristo cósmico é que é um problema. As outras religiões, eventualmente, segundo o Holden falam, talvez pudessem ter tido o Cristo cósmico delas, como Krishna, como Buda, etc. Bom, aí, terminando, a gente fala da segunda vida de Cristo.
trata-se de algo a ser intuído espiritualmente e não analisado intelectualmente. Não será um acontecimento histórico, mas uma coisa interna nossa, dentro da gente. E aí eu termino com o mestre Eckhart falando: 1000 vezes que Jesus nasça na cruz de Belém, se o Cristo não nascer em tua alma, perdido estás. Basicamente isso. Ontem o Kleber adiantou um pouquinho isso tudo, essas mensagens, aí eu só fiz completar um pouquinho mas fico à disposição de vocês. Muito bem, te agradecemos imensamente. Foi muito esclarecedor, né, pessoal? Não foi? Ou existe muitas dúvidas aí ainda para ser perguntadas? Eu acho meio confuso isso. Existe. Né? É isso mesmo. Então está fazendo efeito, viu? Está fazendo efeito a fala do Labriola. Pessoal, nós não vamos abrir para perguntas, porque já está atrasado um pouquinho para o nosso café, tá? Eu vou só passar 2 recadinhos para você, nós vamos descer para o café para não atrasar o almoço depois. Dizer que o Carlinho está lá na frente, vendendo alguns livros da editora Martin Clarec, do Holden, vendendo também o CD